Olá, como você está? Espero que bem. Estamos começando agora com mais uma edição inédita do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, trazemos os seguintes destaques. Em virtude do Dia do Trabalhador Rural, comemorado em 25 de maio, você vai conferir uma reportagem especial sobre o cotidiano desses trabalhadores e os desafios do campo. Confira também o quadro Tire Sua Dúvida. Responderemos mais um questionamento enviado por um de nossos telespectadores. Continue conosco. Diariamente, homens e mulheres dedicam suas vidas ao trabalho rural. Eles estão por trás de tudo que chega à nossa mesa. Agora, numa reportagem especial, vamos mostrar o cotidiano, os desafios e as conquistas desses trabalhadores rurais. Veja agora. Neste Dia do Trabalhador Rural, o destaque é para aqueles que plantam, colhem e sustentam o campo com dignidade e força. Atualmente, são mais de 30 milhões de trabalhadores rurais espalhados pelo Brasil. E muitos deles estão nos centros de abastecimento do país, como este aqui, em Cariacica, no Espírito Santo, onde descarregam seus produtos, negociam e seguem em frente, quase sempre de forma invisível. Guilherme Vaiant é técnico agrícola e produtor rural. Ele tem uma propriedade na região serrana do Espírito Santo, em Domingos Martins. Seguindo os passos do avô, dedica-se principalmente à produção de bananas, com uma variedade que abastece o mercado local. Há cerca de 5 anos, ele desce a serra toda semana, com os produtos para comercializar no Ceasa. A rotina começa cedo. Começa por volta das 3 às 4 da manhã e se estende até quase o meio-dia. A minha rotina de mercado Ceasa são 3 a 4 vezes por semana aqui dentro do mercado de Cariacica. E em casa trabalhamos na lavoura, plantamos, produzimos, colhemos, embalamos os produtos, preparamos para vir para cá para o mercado e assim negociar com clientes e estar fazendo as vendas, né? No campo, a dedicação é diária e exige cuidados com o solo, atenção ao tempo certo da colheita e o controle de pragas. Cada etapa exige muito esforço. Até uma planta crescer e o fruto chegar aqui, são muitos estágios de produção. Após a colheita também temos os trabalhos pós-colheita que chamamos beneficiamento de frutas, climatização de frutas, para chegarmos aqui no mercado e entregar um produto de qualidade, um produto que aguente na banca do consumidor, né? Então, é um trabalho bem minucioso, possamos dizer, da agricultura. Vale destacar o forte impacto que a agricultura familiar possui no Brasil. O setor representa a base da produção de alimentos no país, responsável por produzir cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, garantindo o sustento de milhões de famílias. É nesse cenário de produção familiar que encontramos histórias como a de Adevaldo e Camila Soares, um casal de agricultores de Governador Valadares, Minas Gerais. Eles nasceram e cresceram na zona rural. Mais do que uma atividade econômica, eles têm no campo um modo de vida que carrega identidade, valores e resistência. O trabalho rural, ele traz para nós o benefício da qualidade de vida, tanto nosso como dos nossos filhos, né? A gente trabalha muito, mas descansa cedo e acaba sendo, a gente é muito abençoado, podendo viver na roça, a fartura, né? Minha esposa está bem lembrada aqui, a gente tem muitas farturas nas frutas, na própria carne que a gente produz, o próprio alimento, né? Fruta, a carne, o leite, todo derivado de leite a gente consegue produzir na nossa própria terra, então isso traz para nós um conforto, né? Devido à industrialização dos alimentos, nós que estamos na roça, que produzimos um alimento ainda natural, estamos sendo bem valorizados pela sociedade, onde eles têm nos procurado mais para adquirir
nossos alimentos que produzimos sem agrotóxico, né? E da gente estar conseguindo ser bem valorizado pela sociedade devido à grande quantidade de alimento industrializado, né? Já no distrito de Alto São José, interior de Minas Gerais, o produtor rural Wagner Cassim tem uma longa jornada na lavoura de café, sua principal atividade econômica. Vai para a lavoura e ali passa o dia, em torno ali de qualquer que seja a atividade, mas o dia nunca termina ao findar, né? Ali no horário. Aí a gente volta para casa, tem as outras atividades e cuida de uma outra criação, e secador, vai para secador. A gente tem essas áreas que a gente não consegue parar quando o sol se põe. Então a atividade na roça, para a gente hoje como cafeicultor, ela dura sempre aí até bem tarde também. Começa cedo e dura até bem tarde. Neste Dia do Trabalhador Rural fica o reconhecimento a quem é peça-chave na economia e na segurança alimentar do país, mesmo que muitas vezes longe dos holofotes. Para mim, ser produtor rural é plantar a água que alimenta a cidade, é plantar a semente que alimenta o país. Então, como Dia do Produtor Rural, a mensagem que eu quero deixar: valorize de verdade, valorize essas pessoas que tanto se dedicam e não menosprezando qualquer outra classe, dependemos de todos, com certeza. Mas eu vejo uma importância muito grande, não só porque eu sou produtor rural, mas eu vejo uma importância muito grande no cuidado que a gente tem para tudo chegar até aqui. Obrigado pela sua reportagem. Agora, no quadro Tire a Sua Dúvida, vamos responder ao telespectador Alencar. Nos comentários do programa anterior, ele perguntou qual flor ou folhagem pode ser utilizada para espantar mosquitos e pragas. O agrônomo Leandro Skonvronsky é quem traz a resposta. Vamos conferir. Olá, pessoal! Você quer espantar insetos indesejáveis e deixar um aroma agradável aí na sua casa? Isso pode ser conseguido com o cultivo de algumas plantas, que podem ainda ter várias outras utilidades. Algumas plantas têm esse poder de repelir insetos por causa dos óleos essenciais que elas produzem e liberam no ambiente. Elas usam isso para sua própria defesa. Vamos ver algumas bem conhecidas aqui. A primeira é a citronela. Hoje nós podemos encontrar facilmente no mercado o óleo de citronela, mas essa é uma planta que pode ser cultivada aí na sua casa, em vaso ou no jardim, como uma planta ornamental. Mas ela precisa de bastante sol. Ela é repelente contra mosquito, especialmente o mosquito da dengue, e tem um cheiro cítrico bem marcante, parecendo um pouco eucalipto. Não podemos confundi-la com outro capim, o capim cidreira, que é uma planta medicinal utilizada para fazer chá. A citronela, ela não pode ser consumida. Uma outra opção é a lavanda, que além de produzir flores lindas, é super aromática, ajudando a afastar pernilongos e traças. É ideal também para cultivos em ambientes internos. Também temos o alecrim. Ele espanta moscas e tem um aroma muito agradável. E ainda pode ser utilizado como tempero, especialmente de carnes. Só precisa de bastante sol também no seu cultivo. Não podemos deixar de falar do hortelã e do manjericão, que são fáceis de cuidar e têm um perfume delicioso. São muito utilizados na culinária e também como plantas medicinais. E também ajudam a manter os insetos longe. Todas essas plantas, além da sálvia e da mirra que nós podemos citar aqui, são formas naturais de proteger a sua casa. Não somente de insetos, mas também elas repelem escorpião e outros aracnídeos que são perigosos. Só vale lembrar, é sempre bom cuidar direitinho, regar na medida certa e deixar as plantas em local bem iluminado. Uma boa dica é você assistir às orientações do Lucas na edição anterior do Momento Agropastoril, onde ele mostra detalhadamente como cultivar as hortaliças em vaso. Mas essas dicas também valem para o cultivo dessas plantas que nós citamos aqui. Esperamos ter dado boas dicas para vocês. Um grande abraço e até mais!
Agora no estúdio nós vamos falar sobre a safra da tangerina Pocã, que já começou. Para isso, está conectado conosco o secretário de Desenvolvimento Rural de Domingos Martins, senhor Washington Machado. Washington, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Manaim. Desde já, somos gratos pela sua disponibilidade de nos dar essa contribuição com essa importante informação para o mercado agrícola, o hortifruti granjeiro do Espírito Santo. Olá, boa tarde, João, tudo bem? Eu que agradeço, o convite, a participação de estar disponibilizando mais informações sobre o cultivo da tangerina Pocã, que é um cultivar tão importante aqui para o município de Domingos Martins. Perfeito. A safra de tangerina, Washington, nesse ano de 2025, apresenta importante crescimento em relação ao ano anterior. Quais fatores contribuíram para esse aumento de produção ou de produtividade, talvez, né? O que contribuiu para isso? Primeiro foram os fatores climáticos, que vieram de acordo com o período, de florada, de frutificação e enchimento dos frutos. E também, nos últimos anos, teve uma alta no valor da comercialização dos citros em geral no Brasil e no mundo, e os produtores tiveram mais tratos culturais, puderam cuidar um pouco melhor, fazer medidas preventivas de tratos culturais que puderam contribuir com a maior produtividade, a maior produção da tangerina Pocã aqui no município de Domingos Martins, assim como no Brasil também. Tá certo. É claro que a demanda e a oferta equilibra o mercado, né? Com certeza, com esse aumento da oferta, os preços sofreram. A não ser que tivesse sido feito um trabalho de aumento de demanda também, né? Em diversas regiões, nota-se a queda desse preço, né? O que contribui para essa variação? Os produtores podem se adaptar a essas flutuações? Tem algum trabalho em vista para aumentar o consumo, a demanda? Fala um pouco sobre isso, Washington, por favor. No caso específico, a tangerina Pocã, ela produz por alguns meses do ano, principalmente de maio a agosto, ela é muito sazonal. Então, quando ela chega no pico de safra, geralmente, a tendência de ter uma maior oferta e uma menor demanda. Nos últimos anos, nós tivemos preços um pouco melhores, digamos assim, aqui no município, porque o Estado de São Paulo, com a política pública de aquisição na alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, fez a inserção da tangerina Pocã no cardápio. Lá são 3,5 milhões de estudantes que consomem essa fruta semanalmente. Então, o Estado de São Paulo aderindo, e agora também a Prefeitura de São Paulo aderindo, houve uma demanda muito alta pelo produto, e o quilo da fruta se valorizou até em 4 vezes em relação aos últimos anos. Então, aqui no município de Domingos Martins, os produtores hoje estão recebendo um valor bem agregado. Nós saímos aí de 25 centavos por quilo, hoje está em torno de R$2 o quilo, pago ao produtor. É um trabalho feito pelas cooperativas e associações aqui do município e dos municípios vizinhos, que hoje boa parte dessa fruta vai para o estado de São Paulo, gerando aqui maior rentabilidade aos nossos produtores do município. Tá certo, Washington. Claro, multiplicar por 8, o preço de qualquer produto é um grande incentivo para uma produção, Mas o preço no momento, ele está em queda, Washington? Para os produtores que conseguem ofertar para a alimentação escolar, ele está estável, porque é um contrato
feito com preço já pré-estabelecido, né? Para os agricultores que não têm essa oferta para a alimentação escolar, eles têm que entregar nas lojas ou no mercado do Ceasa. Então, o preço acaba, né, nesse período, estando um pouco mais baixo, sim, né? Com o passar da colheita, chegando mais no final, a tendência do preço é evoluir. Sim. E também nós temos um fator muito importante, que é uma doença, Green, está atacando muito no estado de São Paulo. Nós não temos aqui presente ainda no estado do Espírito Santo, né? E o citro, nos últimos anos, ele está com a tendência de alta, né? Inclusive suco de laranja no mercado internacional também, e agora também a tangerina Pocã. Washington, e com certeza houve alguma movimentação na agricultura, principalmente onde tem uma produção garantida da tangerina Pocã. Há aumento de plantio, Washington? Há alguma movimentação nesse sentido? Ou há algum fator que vai contribuir para o aumento da produtividade, ou seja, mantendo a mesma plantação, mas com novas adubações, um aumento de produtividade, o aumento da área plantada? Existe isso, Washington? Sim, ultimamente os produtores, agricultores têm nos procurado, né, com o interesse de expandir as áreas e também introdução de novas tecnologias. Nós já tivemos dias de campo, trouxemos viveristas de São Paulo, são referência aqui no município, né, com o intuito de melhorar a genética e também a qualidade do produto, o pós-colheita, a produtividade, né? O aumento do trato cultural, a utilização de produtos biológicos, com pulverização de biodrone, packing house mecanizados, né? E hoje também muita importância que a permanência do jovem no meio rural, o estímulo do preço da fruta. Então são várias intervenções que estão vindo em benefício, né, desses agricultores, pequenos agricultores, cerca de 70% a 80% é de base familiar, né, constituído aqui no município, e faz com que essa família se sinta mais confortável, digamos assim, mais segura de permanecer no campo, que tem um preço assegurado, né, a curto, médio prazo, no caso da citricultura aqui do município de Luiz Martins. E esse mercado que ora está atuante, que é o consumo, né, das escolas, como merenda, isso tende a continuar ou pode ter alguma oscilação negativa ou positiva nesse sentido? Outros estados a aderirem? Existe algo nesse sentido? Olha, nós temos uma grande expectativa de se manter e fortalecer, né? Inclusive o Estado do Espírito Santo também agora, ontem foi assinado um contrato também de aquisição de tangerina Pocã, entre outros produtos no cardápio da alimentação escolar, que é uma tendência mundial, né, nutricionalmente falando, de se utilizarem produtos in natura. A alimentação escolar ela vai tem leis, tem uma legislação que proíbe o uso de açúcares, de produtos industrializados. Então, obriga-se, né, digamos assim, a rede de ensino a utilizar produtos mais naturais, assim como frutas, né, sucos, verduras, e isso nos beneficia muito, né? Desse recurso que vem do FNDE, no mínimo 30%, né, a prefeitura, o estado tem que adquirir dos pequenos agricultores, das cooperativas, das associações. E dessa parte, quase a totalidade tem que ser de produtos in natura, digamos assim, ou minimamente processados, né, com alto valor de qualidade, né, chegando à mesa, né, ao prato do estudante. Não se a gente não chamou de merenda escolar, e sim de alimentação escolar. Muitíssimo bom. Washington, uma última pergunta. Quanto a essa praga que já está atingindo lá em São Paulo, aqui os nossos produtores ou
alguém, a Secretaria da Agricultura Municipal ou outra entidade qualquer, está tomando alguma providência para não deixar essa praga chegar aos produtores aqui do Espírito Santo, Washington? Olha, sim, nós temos o IDAF, né, que é o Instituto Estadual, que tem essa, digamos assim, essa missão, né, de estar coordenando os projetos aqui no estado quanto à fiscalização sanitária, né, da citricultura e de outros produtos, né, tem as barreiras sanitárias e também a nossa secretaria, nós temos 2 técnicos especializados na emissão de certificado, né, fitossanitário de origem. Inclusive, vão em loco nas propriedades fazer essa, digamos assim, conferir, né, os plantios, fazer uma auditoria para que essa doença, se chegar a ser identificada e erradicada o mais rápido possível. Também nós temos algumas medidas de não trabalhar com caixa de madeira, só caixas plásticas, né, nessas propriedades que transportam essa mexerica para São Paulo. E também a gente incentiva a usar o desinfetante nessa caixa, nesses caminhões que retornam aqui para o município. Então, assim, é um trabalho do IDAF, preventivo e fiscalizador, e também nós temos técnicos aqui da Secretaria habilitados para emitir esse certificado e garantir ou minimizar a proliferação desse mal que vem acometendo aí o estado de São Paulo. Washington Machado, secretário da Agricultura do município de Domingos Martins. A TV Manaim te agradece pela participação conosco aqui, trazendo essas brilhantes informações relevantes para o produtor, para o consumidor, para todos que se interessam por esse mercado agrícola. Muito agradecido pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a participação na TV Manaim, a Secretaria de Agricultura, a Prefeitura de Domingos Martins agradece e está de portas abertas, né, para quem quiser vir conhecer o município, conhecer a produção de citros, e sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Momento Agropastoril. Nos despedimos desejando que você e sua família estejam muito bem. Até a próxima semana.